a deputada Érica Hilton de modificar a jornada de trabalho e folga dos brasileiros. Projeto que acaba com a jornada de trabalho 6x1 ganha tração nas redes. Deputados revivem polarização. Aniele Veloso. Pois é, a deputada Érica Hilton apresentou essa proposta de emenda à Constituição no meio do ano, em julho, mas agora ganhou força, principalmente nas redes sociais, espécie de viralizou, e agora ela já conseguiu ultrapassar as 100 assinaturas. Hoje à noite, inclusive, no final do dia, está previsto um anúncio da deputada. Talvez ela já tenha alcançado as 171 assinaturas, 1/3 da Câmara dos Deputados, para protocolar essa proposta de emenda à Constituição que prevê uma carga de horário de trabalho reduzida em relação ao que é hoje. Atualmente é 6x1, são 6 dias de trabalho e 1 de folga, preferencialmente aos domingos, como diz a Constituição, 8 horas por dia. E a deputada tem nessa proposta o objetivo de implementar aí um outro tipo de escala. No caso, seria 4x3. 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, e aí também podendo fazer outros acordos. Muitos deputados, inclusive, disseram que não queriam se pronunciar porque ainda não tiveram acesso à íntegra à proposta, mas também tem uma petição online que já conta com 1.400.000 assinaturas a favor dessa proposta de emenda à Constituição. A justificativa de Érica Hilton é que o trabalhador não tem tempo para cuidar de si, para cuidar da família, para descansar, nem para se qualificar ou então procurar outro emprego. Alguns deputados já se manifestaram nas redes sociais, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, a base, está sim a favor dessa proposta. Do Piauí, por exemplo, Merlon Solano, Francisco Costa, Florentino Neto, os 3 do PT do Piauí que estão aqui no Brasil, né, porque Flávio Nogueira está na Europa, já assinaram essa proposta, são favoráveis. Já os deputados do PP, como Átila Lira, Júlio Arcoverde, que eu também falei com todos, são contrários, e essa deve ser a posição do partido. Vamos lá, professor Vila. Até a gente estava falando desse tema aqui internamente com a produção, com os jogadores, e a Socorro Sampaio entrou dizendo, olha, aqui na Europa faz tempo que é 4x3, e já até se discute mais flexibilização. Porém, a Europa não é o Brasil, professor. Olha, para ser simples, eu sou radicalmente contra. Isso é um absurdo. É um absurdo. Nós estamos vivendo uma época, a impressão que dá é que nós estamos em conto da carochinha, né? No caso da França, a jornada de trabalho é 35 horas, por exemplo, por semana, né? 7 horas vezes 5 dias, 7 horas, né, por dia. Mas a grande questão é que quem acompanha a competitividade da economia europeia é um horror. A própria Volkswagen tinha 10 fábricas, na Alemanha fechou 3, tem 7, proibiu aumentos de salário nos próximos 2 anos, cortou benesses, bônus e etc. Vive uma crise terrível, está estagnada a economia europeia, estagnação. Enquanto isso, a economia saltou do Atlântico para a região Ásia-Pacífica nesse século. E a economia mais dinâmica do capitalismo está lá. A Europa, a médio prazo, é chato dizer isso, caminha em alguns países para virar um museu, a céu aberto. A questão que se coloca num país como o nosso, a nossa jornada é de 44 horas, vamos só lembrar. Eu trabalhei 44 horas quando eu era office boy, trabalhava 5 dias por semana e 4 horas no sábado, de manhã, né? A questão, e eu fazia o colegial à noite, a questão que se coloca, no nosso caso, não é essa, não é a questão central do mundo do trabalho, é outra. É qualificar a força de trabalho, aumentar a produtividade. Para isso precisa de uma coisa básica. Essa aqui seria uma grande emenda à Constituição, que em 4 anos nós alfabetizássemos todos os adultos, 30 milhões de analfabetos, funcionais e não funcionais. Essa que é a grande questão. O resto, me desculpe, respeito às opiniões de contrário, mas é conversa para boi dormir. E da qualificação à boa remuneração que o trabalhador brasileiro ganha muito mal. Pois não, Ari? Olha, primeiro, o projeto não vai prosperar, porque a maioria dos deputados e senadores são conservadores, são ligados ao
ao capital, ligados à produção, e eles dizem, não, a produtividade vai cair, a produção cai, que é exatamente o argumento oposto que a deputada usa. Ela diz, não, pelo contrário, nos exemplos onde isso já foi, essa jornada reduzida já foi adotado, a produtividade até aumentou. O principal argumento dela não toca no coração do empresariado, que é melhorar a qualidade física e mental, da qualidade de vida física e mental do trabalhador. Menos síndrome burnout, menos depressão, menos ansiedade. Ou seja, você trabalhar menos, produzindo a mesma coisa, ou até mais, mas ter mais tempo livre para a sua família e mais qualidade de vida. Na teoria, é muito bacana. E até acredito, concordo com a deputada, que dependendo de como você implanta, não reduz a produtividade. Agora, vamos à vida real, né? Não passa. Ela pode até conseguir os 171 assinaturas para o projeto ser discutido. Já acho um avanço se ela conseguir. Passar, esquece. Apoliana. Eu acho que assim, se você pensar na ótica do trabalhador, é óbvio que todo mundo ia querer folgar 3 dias na semana, folgar um dia a mais que seja, né? Mas é como o professor disse, são processos. O Brasil ainda não está ao nível de se colocar essa discussão. A gente precisa avançar em outros temas para a melhoria da condição de trabalho no nosso país, para que o desenvolvimento não seja afetado. Não é que o trabalhador tem que se matar para o país avançar. Não é isso. É porque a equação aí está começando de forma errada. Então, você atropelar, querer passar o carro na frente dos bois para tentar resolver um problema que não é resolvido de forma tão simplória. Eu sou a favor de ter 3 dias a mais de folga, mas a que custo a gente vai estar discutindo isso de forma atabalhoada? Então, acho válida a iniciativa da parlamentar, acho válida toda a movimentação da discussão para aumentar o tempo de folga do trabalhador, acho que inclusive abre para que a gente possa de fato avançar na qualidade de vida do trabalhador, na qualidade não só do aspecto da mão de obra, mas o aspecto psicológico do trabalhador, síndrome de burnout. Então, aí, muita gente já entrando nisso, mas é com calma que a gente chega a essa discussão. Eu acho que um dia o Brasil vai chegar lá, só não agora. Ananias, amarra para nós. Eu até conversei, Amadeu, com o deputado federal Merlongo Solano, que foi o primeiro parlamentar da bancada do Piauí que assinou a apresentação dessa proposta, e ele me disse o seguinte, olha, esse projeto tomou tração, de fato, no final de semana por conta de uma mobilização nas redes sociais, mas já está há muito tempo na Câmara dos Deputados e nunca tinha avançado, porque, segundo ele, na avaliação do deputado, há um problema no PSOL em conversar, em dialogar, em manter acordos com os demais deputados, e aí tem um problema na origem, no surgimento dessa proposta. Ele acredita no apoio da bancada do PT, mas para avançar para outros partidos fica mais complicado. Então, a gente deve visualizar as 171 assinaturas para apresentação, mas um projeto que não vai avançar na Câmara dos Deputados, o que não impede uma discussão para uma reforma mais ampla, uma discussão mais ampla sobre o trabalho no Brasil.